Graça e paz, queridos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Que essa graça e esse amor que vem do Senhor possa te alcançar onde você está. Nós estamos hoje aqui na nossa segunda aula do livro da Carta aos Colossenses. Na aula passada nós fizemos uma breve abordagem da temática de Colossenses, onde ficava essa igreja, na cidade lá em Colossos, e também falamos do primeiro capítulo do livro de Colossenses. Então seja muito bem-vindo para essa segunda aula desse livro tão precioso, tão rico daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus faz através da sua palavra na minha vida e na sua vida. Então, se você puder, pegue o seu livro, sua Bíblia, na verdade, e abra lá no livro de Colossenses, capítulo 2. Como eu sempre falo em toda aula, se você não tiver com a sua Bíblia, pausa o vídeo e procure lá Colossenses, capítulo 2. Então, eu não sei se você se lembra que nós falamos que o livro de Colossenses ele foi escrito por Paulo enquanto estava preso. Então, Paulo ele escreve 4 cartas, ele produz 4 cartas enquanto estava preso lá na cidade de Roma. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Filemão nós já terminamos, já concluímos, e agora nós estamos na metade do livro de Colossenses, que são 4 capítulos. Então, o que aconteceu para Paulo escrever essa carta aos Colossenses? Estava existindo, queridos, dentro da igreja de Colossenses um movimento herético, onde falsos mestres estavam se levantando no meio, infiltrando no meio do povo de Deus daquela igreja, para ensinar falsas doutrinas, costumes e doutrinas, na verdade, judaicos e gregos. E Paulo, então, se sente na obrigação, como um apóstolo de Cristo, como um pai espiritual, de ensinar aquele povo acerca da verdade, do evangelho, de quem Cristo é. Então, ele produz essa carta e envia para a igreja em Colossos, através de um cabrinha chamado Tíquico, como você já ouviu muito nas 2 ou 3 últimas aulas, né? Então, bora lá, vamos capítulo 2 de Colossenses, pega a sua Bíblia. Paulo começa o capítulo 2 da seguinte forma: pois quero que saibam o quanto eu tenho trabalhado por vocês, colossenses, e também pelos que moram em Laodiceia. Opa, pastora, eu já ouvi esse nome Laodiceia já. Laodiceia é uma das 7 igrejas, das 7 cartas à Ásia, lá em Apocalipse. E essa carta em específico para essa igreja de Laodiceia está lá no capítulo 3 de Apocalipse. Laodiceia ficava mais ou menos 17 quilômetros distante de Colossos, ou seja, é uma cidadezinha ali bem próxima. Mas Laodiceia também recebe uma carta, mas não faz parte do cânon bíblico, não faz parte das cartas que estão na Bíblia, mas o de Colossenses sim. Então aqui ele fala: eu tenho trabalhado por vocês, colossenses, mas tenho trabalhado também pelo povo de Laodiceia, pela igreja em Laodiceia, e por muitos outros que não me conhecem pessoalmente. Não sei se você sabe, nem toda igreja fundada foi fundada pelo apóstolo Paulo, Então, muitas vezes, discípulos do apóstolo Paulo, irmãos que ouviam o evangelho e saíam para suas cidades pregando o evangelho. Então, Paulo não conhecia todos os cristãos, nem mesmo os cristãos gentios. Então, ele fala, e também é aqueles que não me conhecem pessoalmente. Eu trabalho para que o coração deles se encham de coragem e eles sejam unidos em amor. O apóstolo Paulo é um apóstolo que fala muito sobre o amor. Se você pegar 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, ele fala muito sobre o amor. É, na verdade, um capítulo que fala sobre amor. E ele fala que tem 3 coisas: fé, esperança e amor. E qual que é o maior deles? O amor. Porque Deus, ele é amor. Deus não é fé, Deus não é esperança, Deus, ele é amor. Então, no amor não há medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, Paulo continua aqui no versículo 2, de Apocalipse, de Colossenses capítulo 2, versículo 2, ele continua: e assim fiquem completamente enriquecidos com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Deus. O que Paulo está falando? Eu trabalho, para aqueles que não me conhecem, mas eu trabalho para que o coração deles se encha de coragem e também de amor. Nós falamos, Deus, ele é amor. Então, Paulo fala muito desse amor. E fiquem completamente enriquecidos, abastecidos com a segurança. É algo que eles tinham que ter e nós temos que ter no nosso coração. A segurança que é dada através de uma revelação genuína, de uma verdadeira compreensão do segredo de Deus, daquilo que estava oculto nos séculos que nós falamos, no capítulo 1 de Colossenses, que agora foi revelado. E Paulo, ele continua: esse segredo é Cristo. Aquilo que estava revelado, o segredo de Deus é Cristo. E assim como Paulo em algum momento também falou, Cristo em nós, é Cristo sendo revelado a mim e a você, é Cristo sendo revelado à igreja. E ele continua, versículo 3.
o qual quem? Cristo, é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Ou seja, não existe outro que consegue sondar o coração de Deus, que consegue permear o coração de Deus, a não ser o próprio Cristo. E aí eu coloquei aqui Romanos capítulo 11, de 33 a 36. Se você quiser pausar o seu vídeo ou me acompanhar, vou fazer a leitura desses versículos que falam exatamente disso, dos tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria de Deus. Versículo 33 de Romanos 11. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Como são inexplicáveis os seus juízos e como são insondáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem pode falar que decifrou a mente do Senhor? Ou pode falar, que eu fui conselheiro de Deus. Quem foi o conselheiro de Deus? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que lhe seja restituído por aquilo que deu? Versículo 36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Esse versículo de Romanos, o apóstolo Paulo está respondendo aqui. Somente Cristo conhece, somente Cristo, lá no versículo 3, tem a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria de Deus. Versículo 4. Eu digo isso a vocês para que não deixem que ninguém os engane com explicações falsas. Olha que interessante, mesmo que essas explicações pareçam boas. Lembra do porquê da carta? A igreja de Colossenses estava sofrendo a devastação de falsos ensinos. E o apóstolo Paulo, de uma forma tão maravilhosa, tão inspirada pelo Espírito Santo, com muito amor e cautela, ele ensina aos colossenses: não deixa que ninguém engane vocês. Não permita que ninguém traga para vocês explicações falsas, mesmo que essas explicações pareçam boas aos olhos, aos ouvidos, seja palatável, seja algo legal para vocês. E aí ele continua: porque embora no corpo eu esteja longe de vocês, colossenses, em espírito eu estou com vocês. E fico alegre em saber que todos vocês estão unidos e firmes na fé em Cristo. O apóstolo Paulo, ele afirma que as notícias que chegam a ele é de que os colossenses estão unidos, era uma igreja unida, coesa, pronta ali para servir um do lado do outro. E ele fala: e firmes na fé em quem? Em Cristo, em mais nada ou ninguém. Portanto, versículo 6, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. Aqui Paulo fala do desejo de crescimento espiritual para o povo de Colossos. E ele fala: já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, porque eu creio nisso, de fato e de verdade vocês são nova criatura, eu acredito que vocês agora estão em Cristo, vocês aceitaram Cristo Jesus verdadeiramente como Senhor, agora vivam unidos com Ele. Tem muita gente, querido, muitos cristãos na verdade, que eles até creram que Jesus Cristo é o Senhor, eles até creram que Jesus veio em carne, em sangue, morreu na cruz, levou sobre si os pecados, mas a partir daí, eu costumo falar que é apenas a linha de largada, como na corrida de Fórmula 1, onde os carros, quando desligam, aquele sinaleiro lá, aquelas luzes, eles simplesmente dão ali o pontapé inicial da corrida, muita gente para ali. E eles simplesmente tornam Jesus apenas um personagem inserido na sua vida. E na verdade não é assim. Jesus na verdade tem que ser para mim, para você, o personagem principal. Ele tem que ser o centro, porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Cristo tem que ser unido a você. Você e Jesus tem que ser um só. Ele tem que ser de tal forma que você possa declarar como o apóstolo Paulo: hoje não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora vivo nessa carne, vivo pela fé no Filho de Deus que morreu e se entregou por mim. E ele continua aqui, versículo 7, estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre ele e se tornem mais fortes na fé. Olha que interessante, quando você está enraizado, você foi construída a sua vida sobre ele, vocês se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês. Ou seja,
vocês aprenderam que quando a sua vida é construída sobre Jesus, Jesus é o alicerce, você constrói a sua vida, o que acontece? Você se torna mais forte na fé. E isso foi ensinado para vocês, talvez por palavras, por atitudes de grandes homens de Deus, como Tíquico, por exemplo, né? E como tantos outros, né? Como Filemon, como todos os outros homens de Deus, né? Que eu poderia citar alguns nomes aqui, mas todos eles ensinaram o povo de Colossos, o povo da igreja de Colossenses, que eles deveriam firmar a sua vida em Cristo, em mais nada e nem ninguém. Versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor. Lá em Romanos capítulo 6, versículo 16, o apóstolo Paulo também fala: vocês não sabem que todos aqueles que obedecem algo se tornam escravos dele? O que ele está falando? Não deixe que esses falsos ensinos permeiem o coração de vocês, penetrem no coração de vocês, de forma que vocês se tornem escravos dessas falsas doutrinas. Continuando, versículo 8, que vem da sabedoria humana, não vem de Deus, vem de mente humana, de pensamento humano. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo, mas não vem de Cristo. Quem são os espíritos que dominam o universo? O mesmo que 1 João capítulo 5, versículo 19. O apóstolo João fala assim: olha, nós sabemos que somos de Deus, mas o mundo está sob o domínio do diabo, o mundo jaz no maligno. São justamente esses espíritos que dominam o universo. Versículo 9. Pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. Hebreus 1, capítulo 1, versículo 3, fala que em Cristo está toda a plenitude de Deus. Ele é a exata expressão de Deus. No entanto, que o próprio Jesus fala: quando vocês olham para mim, vocês veem o Pai, porque Cristo é a exata expressão do Deus vivo. Ele é a exata plenitude de Deus. É isso que o apóstolo Paulo estava falando. Versículo 10. E por estarem unidos com Cristo, ou seja, Colossenses, porque vocês estão unidos com Cristo, vocês também têm essa mesma natureza. Em Cristo vocês conseguem ser a exata expressão de Deus. Porque o apóstolo Paulo também ensina lá na carta aos Gálatas: nós nos revestimos de Cristo. Quando o Pai olha para nós, naqueles que estão em Cristo, que fomos feitos novas criaturas em Cristo, Deus Pai vê Cristo, porque estamos vestidos dele. Aleluia. Versículo 10. E por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. E por estarem unidos com Cristo, vocês foram circuncidados, não com circuncisão que é feita no corpo, mas com a circuncisão feita por Cristo. Circuncisão era o sinal que Deus pediu para Abraão, que no 8º dia de todo homem nascido da sua linhagem fosse feito um sinal, uma circuncisão no prepúcio, no órgão genital masculino, para que aquilo fosse um selo, uma marca, de fato foi colocado na carne do homem, que aquele homem tem uma aliança com Deus. Mas eu coloquei aqui um versículo que está lá em Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29. O apóstolo Paulo que escreveu a carta aos Romanos também. Não é judeu aquele que é apenas exteriormente, ou seja, não é mais a linhagem de Abraão, a linhagem do povo judeu que é escolhida por Deus. Então não é apenas aquele que é exteriormente, aquele que é por descendência. Nem é circuncisão, ou seja, aliança a partir de Abraão, aquele que é meramente exterior e físico. Deus, a partir de Jesus, não cobra mais a circuncisão de um prepúcio, a circuncisão de uma marca feita na carne. Não, o apóstolo Paulo afirma: judeu é quem o é interiormente, ou seja, descendência de Abraão é quem é no coração, quem foi circuncidado no coração, quem tem uma nova aliança com Deus através de Cristo. E circuncisão, continuando o versículo 29, e circuncisão é aquela que foi operada no coração pelo poder do Espírito Santo e não pela lei escrita, pela lei mosaica. Para estes, o louvor não provém de homens, mas de Deus. Ou seja, ninguém vai poder chegar diante de Deus, bater no peito: eu tenho a circuncisão, eu sou descendência de Abraão. O apóstolo Paulo, a partir da inspiração do Espírito Santo, fala: não, a partir de Jesus isso não existe mais, não é o que é exterior, não é mais o que é físico, mas é algo do coração gerado pelo Espírito Santo. Amém? Vamos continuar. Versículo 11. Mas com circuncisão feita por Cristo,
pela qual somos libertados do poder da natureza pecadora. Antes, uma vez por ano, tinha que ser feito um sacrifício. A partir de Jesus, a nossa natureza, a partir da regeneração. Tanta coisa, né, pastora, para aprender. Regeneração é aquilo que eu falei lá na nossa aula de Filemon. Nós éramos porquinhos que gostavam da lama do pecado. Em Cristo nós fomos feitas novas criaturas, que agora somos ovelhas do pastoreio de Cristo. Então, a partir daqui, quando nós fomos levantados em Cristo, uma nova criatura, não existe mais o poder do pecado. É isso que ele está falando. Versículo, poder da natureza pecadora, que é isso que ele fala. Versículo 12. Pois quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo no batismo. É como se a velha natureza morresse e ressuscitasse, como o Paulo fala. E no batismo também foram ressuscitados com ele, por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus. O mesmo Deus que ressuscitou a Cristo. A partir do batismo, houve um sepultamento da velha natureza. E quando nós somos levantados, houve de fato e de verdade no nosso espírito uma nova natureza nasceu, que agora é semelhante a Cristo. Versículo 13. Antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados. Efésios capítulo 2, 1. Capítulo 2, versículo 1. Ele nos deu vida juntamente com Cristo, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mortos espiritualmente, queridos. Nós não podíamos mais ter contato, intimidade, conversar com Deus. Em Cristo, Ele nos aproxima do Pai. E agora existe um novo e vivo caminho que nos conduz à presença desse Pai. Aleluia. Então ele fala, versículo 13, antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e porque vocês não eram judeus e não tinham lei, mas agora Deus os ressuscitou juntamente com Cristo. Deus perdoou todos os seus pecados e anulou a conta da nossa dívida com seus regulamentos que éramos obrigados a obedecer. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 4, lá fala que o fim da lei, a lei lá mosaica, é Cristo. Em Cristo aquela lei ficou para trás, em todas as suas ordenanças, em todas as suas leis. Por quê? Porque em Cristo nós fomos feitos justiça de Deus. Ou seja, tudo que era de condenação sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a igreja, não existe mais. Romanos capítulo 5. E capítulo 8, nenhuma condenação há. Romanos capítulo 8 fala isso para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Versículo 15. Versículo 14, e ele anulou a conta que éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta, pregando essa dívida sobre a cruz. E foi na cruz que Cristo se livrou, ou seja, despojou o poder de todo principado e potestade. Eu gosto daquela tradução que fala que os humilhou, né, que os derrotou na cruz. E aqui o versículo fala que triunfou sobre eles na cruz, expondo publicamente os principados e as potestades ao desprezo diante da cruz de Cristo. Aleluia. Versículo 16. Portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos e a festa da lua nova e o sábado. Tudo isso que Paulo está falando aqui são os ensinos judaizantes que estavam chegando na igreja de Colossos. Vocês não têm que guardar sábado, vocês não têm mais festa da lua nova. A festa da lua nova era uma ordenança na época do povo de Israel, que todo primeiro dia de cada mês eles faziam uma celebração. Então não precisa mais disso, não precisa mais proibir o que comer, o que beber. Não, agora nós somos livres. É isso que ele fala, versículo 17. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que viria. A realidade é Cristo. Em Cristo se cumpriu todas as coisas. Versículo 18. Não deixem que ninguém os humilhe, afirmando que ele é melhor do que vocês, porque diz ter visões e insiste numa falsa humildade. Eu fico imaginando para o apóstolo Paulo escrever isso aqui, é porque de certo eles chegavam com aquela cara toda santa, né, tentando ensinar algo que vem do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, aquela coisa bem, né, assim, transcendental. E ele fala, isso é uma falsa humildade. E na adoração de anjos, não sei se você sabe por que ele fala isso. Esse pessoal que estava ensinando, eles falavam que os anjos intercediam diante de Deus por eles. Até isso, irmãos, eles estavam acreditando. Tem uma galerinha hoje em dia que acredita nisso também, né? Que faz oração para anjo. Olha para mim, isso não é bíblico, viu? Fazer oração para anjo não é bíblico. Não existe isso. O único intercessor entre Deus e os homens é Jesus Cristo. E isso não é eu que estou falando, é a Bíblia. Lá em 1 Timóteo fala isso. Então ele fala, esse pessoal aqui estava falando que
era importante fazer uma adoração aos anjos, porque os anjos, quando vocês os adoraram, intercediam por vocês diante de Deus. Ele fala não. Aí ele continua, versículo 18. Essas pessoas não têm nenhum motivo para estarem cheias de si, pois estão pensando como qualquer outra criatura humana. Não vem de Deus esse tipo de pensamento. Versículo 19. Elas não estão ligadas a Cristo, que é o cabeça. Se você voltar lá em Colossenses 1,18, ele fala, Cristo é o cabeça da igreja. E Cristo controla todo o corpo que é a sua igreja. O alimenta e mantém unido por meio das juntas e ligamentos, e assim o corpo cresce como Deus quer que cresça, porque a igreja não é de pastor, a igreja não é de homens, a igreja é de Cristo. Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. É Ele que através das juntas e ligamentos faça com que o corpo cresça conforme o Pai quer que cresça. Aleluia. Versículo 20. Vocês morreram com Cristo e por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Lembra desses espíritos maus? É o mesmo que João fala lá em 1 João 5,19, que o mundo atual jaz no maligno. Esse mundo, queridos, não existe conserto para ele. Se você está com a esperança de algum dia viver um mundo maravilhoso, não vai ser nessa era, apenas no milênio, quando Jesus vir e reinar com justiça e grande glória. Agora o mundo jaz, o mundo está debaixo do poder de Satanás e seus demônios. É isso que está falando. Vocês morreram com Cristo e por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Então por que é que vocês estão vivendo como se fossem desse mundo? Por que vocês se preocupam com as coisas daqui? Por que vocês estão com os olhos daqui? E ele continua, não obedeçam mais a regras como estas. Não toque nesta coisa, não prove aquela, não pegue naquela outra. Todas essas proibições têm a ver com coisas que se tornam inúteis depois de usadas. São apenas regras e ensinamentos que as pessoas, os homens, inventam. Tem muitas coisas hoje em dia, não é só nessa época não, que são situações geradas por homens. Preste atenção, nós como povo de Deus precisamos ser como os bereanos. Nós temos que conhecer a Bíblia para não sermos escravizados por doutrinas humanas. Você não está debaixo do jugo da lei, você não está debaixo do jugo de pastores que dizem que você tem que seguir tal ritual, não pode fazer tal coisa. A sua regra de fé não é doutrina humana, a sua regra de fé é aquilo que a Bíblia diz que você tem que fazer. Amém? Versículo 23, já estamos acabando. De fato, essas regras parecem ser sábias. Tem tipo um quê de santidade. Mas olha o que ele fala. Ao exigirem a adoração forçada a anjos, a falsa humildade e o modo duro de tratar o corpo. Você não pode fazer isso, você não pode assistir aquilo, você não pode cortar isso, você não pode usar tal roupa, você não pode dizer tal coisa. Essas regras que não estão na Bíblia são regras que para algo exterior que não atinge o coração. E ele fala, mas tudo isso não tem valor nenhum para controlar as paixões que levam à imoralidade, ou seja, não são rituais, regras que são estabelecidas que mudam o coração, mas apenas um só, o sacrifício de Jesus Cristo, que nos transportou do império das trevas, de uma raça caída do primeiro Adão, de algo maléfico, de algo maligno, para agora ovelhas do pastoreio de Cristo, como uma nova criatura, agora filhos amados de Deus, que através do poder do Espírito Santo que opera em nós, a nossa velha natureza foi mortificada para que o Espírito dominasse de novo sobre o nosso ser. Amém? Queridos, só esse capítulo nós poderíamos gastar 2 horas falando. Mas como eu disse, as nossas aulas vão ser rápidas, didáticas, para que quando você pare para ler, você compreenda o que o apóstolo Paulo quis dizer em cada porção de cada livro. Amém? Então leia de novo o capítulo 2 de Colossenses e vamos juntos na próxima aula, capítulo 3 e capítulo 4. Um grande beijo, fiquem todos na paz.